Olá, meu nome é Josicleide, sou aluna do curso de Letras no IFPB, Polo Picuí, e estou aqui para contribuir com minha atividade passada pelo professor Otoniel Machado da Silva, da disciplina de Literatura Brasileira 4. A atividade será desenvolvida em cima de uma das obras de Mário de Andrade, Macunaíma. Macunaíma foi publicado em 1928. Macunaíma é uma viagem na busca de retratar a cultura brasileira e o homem brasileiro. Mário de Andrade vem caracterizar essa obra como rapisódio, por estar em capítulos de temas diferentes, com diversas origens, no qual iremos encontrar uma mistura de lendas urbanas de letras de folclore brasileiros, de cultura ou ditado popular, certo? Macunaíma, um herói às avessas, por sempre estar entrando em confusão, todas as confusões que ele entra, ele diz que foi sem querer e sempre ele se sobressai, certo? Macunaíma, ele é feio, ele é mentiroso, ele é preguiçoso. Ele é tão preguiçoso que ele só veio começar a falar a partir dos seus 6 anos de idade, dos 6 anos de idade. A primeira coisa que ele falou foi uma frase, ai que preguiça. Macunaíma, ele se descobriu na sua sexualidade muito cedo. Ele sempre foi muito louco por sexo. É o que dá a entender quando você faz a leitura. E já muito cedo ele já fazia sexo com as índias. E é isso, e vamos dar início à nossa atividade. A atividade passada pelo professor, na questão 1, ele vem nos pedir para a gente selecionar, tirar de dentro do livro, uma expressão, uma palavra ou dito popular, típico de nossa realidade ou da nossa região Nordeste. Eu escolhi a frase, que essa frase se torna até um bordão para Macunaíma, no decorrer do texto, que foi a frase ai que preguiça, certo? Essa frase a gente vai encontrar ela em alguns capítulos, como no capítulo 8, no capítulo 12 e assim por diante. Essa frase eu já ouvi muitas pessoas utilizarem ela, pronunciar que estão com preguiça. Eu já utilizei também, já fiz uso dessa frase, certo? Por isso que fiz a escolha dela, certo? Na 2, é no mesmo sistema que o professor vem nos pedir, sendo que aqui ele quer que a gente referencie um alimento, uma fruta, uma comida típica. Eu escolhi a mandioca por ser uma comida típica de nossa região, certo? E o maracujá, também por ser uma comida típica de nossa região, estamos sempre utilizando, né, o maracujá. E por a gente sempre falar aqui na cidade que moro, existe um termo, quando a gente vê uma pessoa acabadinha, a gente utiliza muito desse termo, fulana está um maracujá, porque compara aquela pessoa que está acabadinha com o maracujá, por o maracujá ser todo amassado, certo? É, Na questão 3 da atividade, o professor está pedindo para a gente ler o capítulo Cartas às Encaminhadas e explique a sátira presente a partir da questão linguística e que mostre de que forma a linguagem utilizada comprova a ironia de Mário de Andrade. Eu fiz uso à leitura, no capítulo 9, Cartas às Encaminhadas, e irei explicar da forma que eu entendi. Eu entendi assim que Macunaíma, ao retornar da cidade de São Paulo, quando ele chega no Rio, ele resolve escrever uma carta para as encaminhadas. E nesta carta ele irá descrever coisas que ele viveu na cidade de São Paulo. Ele irá descrever os hábitos, a cultura daquela cidade. Ele vai falar o quanto ele ficou impressionado com o preço que as mulheres da cidade cobravam para brincar.
Brincar é um termo que ele utilizava, brincar para ele, ele usava muito, é a palavra para fazer sexo, brincar é fazer sexo, porque Macunaíma ele tinha uma mente muito poluída por sexo. Foi o que eu entendi, né? E também ele vai falar que os paulistas usavam um vocabulário diferente e os chamavam do Amazonas, certo? E eles utilizavam de um vocabulário diferente. Esse vocabulário que ele utilizava aí, porque eu entendi que é porque os paulistas, eles falavam de uma forma e na escrita eles escreviam de outra forma, certo? E ele prolonga-se mais, ele se estende-se na carta, ele descreve o comportamento das mulheres paulistas, ele fala como elas se vestem, como elas se casam, fala dos bordéis, dos políticos, dos policiais, da vida pública no geral, certo? E ele também descreve a cidade de São Paulo como uma cidade futurista, certo? E ele vem ressaltar também na carta suas máquinas e toda a estrutura urbana. No final da carta, Macunaíma vem pedir às encaminhadas dinheiro para ele seguir em suas aventuras. Eu entendi e interpretei que, como Macunaíma, ele é malandrão, um personagem muito malandrão, e muito trapaceiro. Eu acho que ele queria dinheiro para. Eu concluí assim que ele queria dinheiro para suas aventuras, para dar continuidade às suas aventuras que ele dava na cidade de São Paulo, na cidade grande. Ele queria ter dinheiro para isso, né? Para suas noites, para suas brincadeiras, certo? E o formato da carta é como uma sátira, que era naquela época uma fórmula que existia para escrever cartas, recado, é, e ele também vai vir com uma crítica dentro da carta, uma crítica a uma linguagem composta, excessivamente rebuscada, certo? Macunaíma, ele faz muitas referências na carta, ele referencia a cultura clássica, ele, tipo, exemplo, a mitologia grega, ele fazia essas referências nesses exemplos. E a carta ela vem recheada de palavras antigas, com vocabulários antigos e a grafia antiga. E Mário de Andrade, ele vem com a ironia aí, ele vem demonstrar o posicionamento linguístico da opinião entre a língua portuguesa e a língua brasileira, certo? Mário de Andrade, ele ressalta na carta de Macunaíma que os paulistas têm um hábito de falar uma língua e se utilizam para escrever de outra, como eu falei em cima. Eles escreviam de uma forma, eles falavam de uma forma e a escrita era outra totalmente diferente. E isso mostra uma crítica nacionalista em questão aos estrangeiros e às suas influências no país. Então, Mário de Andrade, ele se utilizou do futurismo para caracterizar a grande cidade de São Paulo, certo? Muito obrigada, espero ter contribuído com o meu trabalho, e é isso.